Bem-vindo aqui para mais um vídeo com informações muito interessantes de empresas ou até no geral da nossa Bolsa de Valores e que servem muito para nos auxiliar na nossa tomada de decisões, quando na verdade temos que ou ingressar numa ação, ou fazer novos aportes na mesma ação, ou até mesmo se desfazer de alguma posição. No caso de hoje, vamos falar sobre o Banco BMG, que na semana passada, lembrando que hoje é dia 8 de janeiro de 2024, e na semana passada ele divulgou, BMG, que estaria aí aprovando um novo programa de recompra de ações. Vamos dar uma olhada de como isso aí entrou na mídia e qual foi a repercussão no preço da ação dentro da nossa Bolsa de Valores. E vamos começar aqui pelo documento oficial do BMG, que veio através deste fato relevante. Eu sempre dou uma olhada assim, nas datas para a gente achar alguma relação mais consistente com as notícias que estão sendo divulgadas. Veja que o fato relevante ele é do dia 5 de janeiro de 2024, portanto, esse fato relevante saiu na última sexta-feira. Dando uma olhada aqui no que foi publicado, é que o Conselho de Administração do BMG, em reunião que foi realizada no próprio dia 5, deliberou sobre o seguinte: a aprovação de um novo, veja, essa palavra aqui, novo, programa de recompra de ações, que passará a vigorar a partir de quando? Do dia 8 de janeiro de 2024, portanto, no dia de ontem. O documento foi publicado na sexta-feira e já começou a valer o programa de recompra na segunda-feira, dia 8. Hoje, lembrando, acabei de falar agora há pouco, dia 9 de janeiro de 2024. Atualizando, então, a aquisição de até 13.273.000 aproximadamente ações preferenciais de emissão própria, sem redução do valor de capital. Então, aqui tranquilo para quem possui ações, não vai ter perda, não vai ter, no caso, nesse caso seria um aumento de posição, correspondente a até, veja bem aqui, a até 10% das ações em circulação. Aqui tem uma palavra interessante, uma expressão interessante, que é justamente assim, reduzido do número atual de ações em tesouraria. Então é curioso que eles tenham dito isso, mas o que tem aqui por trás é que se você somar tudo, vai acabar dando aqueles 10%. Essa é a tradução. Seguindo, veja que essa recompra de ações em circulação, ela objetiva a manutenção em tesouraria, o cancelamento, e aqui tem a palavra ou, relocação no mercado. Então, vai servir a qualquer um desses três propósitos. Pode ir para a tesouraria, pode ser para fins de cancelamento, pode ser para relocação no mercado ou ainda, veja bem, pagamento de remuneração a executivos e demais beneficiários do banco no âmbito de planos de incentivo que ele possa ter no longo prazo. Então, pode servir a qualquer um desses propósitos. E fique bem atento aí, depois nós vamos comentar sobre vantagens e desvantagens dessa recompra. As operações, deixa eu marcar melhor, as operações de aquisição serão efetuadas direto na Bolsa de Valores, então vai para o mercado secundário. Quem possuir ação de BMG tem condições aí de, durante a venda, acabar vendendo, né? Sem que saiba, naturalmente, porque essas compras estão sendo feitas no mercado regular, do mercado secundário, e vai valer aqui entre os períodos de 8 de janeiro de 2024 até 2 de julho de 2025, portanto, aproximadamente 1 ano e meio, e elas serão compradas a valor de mercado. Ou seja, o quanto elas estiverem sendo cotadas no momento da compra. E eis que, inicialmente, saiu essa reportagem do Finance News, ela é uma reportagem do próprio dia 5 de janeiro de 2024, e aqui diz que o BMG poderá recomprar até 13,2 milhões de ações. E para que você possa entender bem essa questão, dá para entrar aqui no site do BMG, o site para os investidores, e você vai verificar o seguinte. Veja esta coluna aqui que eu vou marcar para você.
o BMG ele já possui em tesouraria 168.296 ações. E ele se propõe comprar até 13.273, eu botei com vírgula ali para não ficar um número muito grande. E se somarmos esse valor, aqueles 168,29, então também aqui está de forma simplificada, o banco então ele tem a ideia de que possa chegar até 13.442 ações em tesouraria. Se nós dividirmos esse valor pelo valor de ações que estão com os acionistas minoritários, que é esse 135 milhões aqui aproximadamente, né? Então a gente pega e faz a divisão aqui para entendermos direitinho como essa questão toda pode levar ao percentual, 613, eu vou botar vírgula também só para dar uma simplificada. Você vai ver que lá no final das contas, ao multiplicarmos o resultado por 100, vai dar esse 9,9, que é perto aí dos 10% que nós vimos na reportagem. E também no anúncio que a companhia fez através do seu fato relevante. E também, para que fique bem claro, este total de ações, 135 milhões, mais as ações que estão em tesouraria, mais as ações que pertencem a quem possui o controle do banco, que é a família Guimarães. Então, o BMG possui aproximadamente 210 milhões e 500 mil ações que tem essa designação aqui, PN, né, de ações preferenciais. Já as ações ordinárias, a grande maioria continua pertencente à família, tem apenas 26 milhões e 868 mil aproximadamente em circulação, totalizando 372 milhões e 600 mil ações aproximadamente. Veja aqui, a maior parte do capital está em ações ordinárias e essas ações ordinárias pertencem ao seu controlador. E uma boa parte das ações preferenciais também pertence ao controlador. O resto ali, das ações preferenciais, pelo menos, é a que você tem acesso no mercado secundário, que é onde o BMG pretende fazer essas aquisições. E voltando para a reportagem do Finance News, veja aqui, então, ele vai dizer a mesma coisa, né, que o BMG informou nessa sexta que seu conselho de administração aprovou o programa de recompra de ações, que passará a vigorar a partir da próxima segunda-feira, dia 8, portanto, no dia de ontem, conforme as datas que eu acabei esclarecendo. E você vai encontrar aqui esta mesma leitura, né, toda durante a reportagem. O ideal aqui para quem é investidor do BMG seria, ao conhecer essa reportagem, se não pelos anúncios feitos pela companhia, através do seu fato relevante, fazer a leitura, que traz as mesmas informações, né, a compra de ações em cerca de 10%, nesses 13 milhões e 200 mil ações aproximadamente, com aquelas finalidades, manutenção em tesouraria, cancelamento, recolocação no mercado, devolução para o mercado, pagamento da remuneração dos seus executivos e demais beneficiários, e as operações de aquisição, elas ficam então válidas pela data. Aqui, claro, está um pouquinho resumido em relação àquilo que foi divulgado no fato relevante. E eu guardo sobre a forma de reportagem porque ela vai para o meu banco de dados, de informações, para que eu possa consultar ao tempo futuro e verificar o que ao tempo que seria então passado, como aconteceu no mercado e quais foram os impactos. E por falar em impacto, veja que aqui no caso da Money Times, uma reportagem, portanto, da segunda-feira, assinada por Renan Dantas, no dia 8 de janeiro de 2024, e ela traz um a mais aqui: investidores eufóricos. Então, a gente já começa a ver o reflexo desse anúncio. Banco vai recomprar aqui aqueles 10% de ações e papéis, note, disparam 18%. E essa sim, né, começa a trazer, nessa reportagem, uma informação mais relevante sobre o disparo da ação, que já foi aqui logo no início da sessão de segunda-feira, até porque essa reportagem, veja, ela é aqui ó, da 1h30. Então, foi logo no começo que disparou. Então, até ele construir a reportagem e divulgar, né, evidentemente que a gente está falando do início do pregão. E aí, então, as informações começam a se repetir, né? O programa de ações foi aprovado na última sexta-feira, no dia 5, como nós vimos.
Ao todo, o banco pretende recomprar 13 milhões de ações, 10% no total, mas aí começam as informações adicionais que vão compondo a nossa análise especificamente para esse cenário do BMG. Operações desse tipo costumam indicar que a companhia avalia suas ações como baratas. O que, de certa forma, tem algum sentido, porque veja que na nossa planilha, onde nós trazemos os dados fundamentalistas para análise do BMG, nós temos que, aqui ó, nesta parte, ó, preço da ação, que à época estava cotada aqui ó, a R$ 2,67. Então, quando pegamos esse preço da ação e dividimos pelo valor patrimonial por ação, estava em 0,37. Isso aqui foi no fechamento do terceiro trimestre de 2023, portanto, aconteceu mais ou menos ali entre os meses de outubro e novembro do ano passado. Quando esse valor aqui está abaixo de 1, significa que o preço da ação está muito cotado abaixo do valor de patrimônio da ação, ou seja, este patrimônio líquido que nós marcamos aqui. Isso significa, ou seja, está valendo 1/3. É um sinalizador de que realmente a ação pode de fato estar barata, e mais do que isso, é um indicador de que investir no banco com aquele patrimônio, o seu risco é muito próximo ou até igual a zero. O que confirma essa interpretação de que a companhia avaliou que as suas ações estivessem baratas, então ela retira do mercado, e isso aí faz com que os acionistas, ou pelo menos aqueles que pretendem permanecer com a ação, acabem imaginando que no pagamento futuro de dividendos, ou seja, exatamente o que está colocando aqui, vai ter um número menor de pessoas da base acionária para receber os mesmos proventos, portanto, a ideia de elevação do preço, do valor desses dividendos pagos. Com isso, lógico, tem pessoas que vão correr ao mercado justamente para possuir essas ações com a ideia de que vão receber melhores proventos. E veja que lá, no início do pregão do dia 8, ou seja, do dia de ontem, a ação já estava cotada a R$ 3,55, podendo ter subido mais de R$1 entre entre o dia que nós avaliamos os resultados do terceiro trimestre de 2023 até agora. E essa alta aqui acabou acumulando nesse patamar de 30%. Ao tempo do vídeo, BMG estava cotada a R$ 3,58 e no dia de hoje, dia 9, subindo 0,85% em relação ao dia anterior, quando ela teve o fechamento a R$ 3,55. E uma informação adicional que nós coletamos aqui foi essa questão aqui da ideia de BMG fora da Bolsa de Valores. Isso aqui circulou a semana passada, retrasada, eu até nem quis comentar porque eu não vi fundamento. A empresa acabou negando. E quem informou aqui foi a coluna do Lauro Jardim, que o banco estava estudando o fechamento de capital. E a notícia depois foi negada, mas, como eu sempre digo, no mercado, o investidor ele tem sempre que olhar para tudo com uma certa malícia. Logo depois dessa notícia, começa esse processo de recompra de ações. Será que estaria o BMG disposto a fazer o fechamento de capital? Já que, veja só, desde o IPO, que foi em 2019, o banco acumula um tombo no preço da ação de 64% no papel, que lá na época foi precificado a R$ 11,60. Então, aqueles que faziam parte, compunham os acionistas da época, acabaram arrecadando no mercado 1,3 bilhão. E veja que o desempenho do BMG ele é muito semelhante a outras ações da safra de abertura desses IPOs aqui de 2019 e 2021, quando houve aqueles exageros de IPOs. Sempre que tem um crescente, está muito fora da curva, o número de IPOs, é um momento de você sempre reservar uma prudência, porque a história tem mostrado que logo em seguida o mercado como um todo ele tende a cair.
E nessa época, veja que mais de 50 mais de 50 empresas, né, acabaram desembarcando desembarcando na Bolsa de Valores, e poucas conseguiram entregar retornos positivos em termos de valorização das suas ações, como é o caso do BMG. Outra informação adicional nesse segmento aqui, o que esperar do banco, veja que a Genial ela fez um rebaixamento da recomendação do banco, que era de compra para neutra. E aí tem as argumentações, você dê uma olhada. Eu nunca me animei a comprar essa ação, colocar na carteira, e exatamente por todas essas questões que estão aí envolvidas. Mas a ideia não é indicar o que eu faço, mas simplesmente levar as informações para que você possa tomar as suas decisões e verificar se é uma ação que, ao seu momento, ao seu tempo, cabe ou não na sua carteira, uma vez que talvez se possa esperar até pelo menos uma melhoria nos proventos pagos, já que esse é um banco que ele é um bom pagador de proventos. E quando a gente olha para o controle acionário do BMG, a gente consegue verificar que, independente da gestão, mas o controlador ele sempre vai querer ser pago primeiro. Ele só existe isso porque isso o remunera. E você navega junto com o controlador. Se ele está pegando ações de volta, é um indicativo de que talvez se possa adquirir ações ou até aumentar a posição. Se ele começa a se desfazer, é um indicativo no sentido contrário, pelo menos essa é a minha leitura, e você tenha a sua. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!